Querido, como hoje, normalmente, as pessoas, antes de participar do pão e do cálice, elas fazem ou deveriam fazer um autoexame. Repito, não é só no dia da ceia do Senhor. Eu quero trazer uma palavra justamente sobre esse tema, um autoexame. Você tem feito um autoexame na sua vida? O exame feito por você, não pelas pessoas que às vezes te rodeiam, talvez da família, talvez da empresa, talvez da sociedade. Você tem feito esse autoexame? Você tem se colocado diante do espelho do Evangelho e feito esse autoexame? Se sim, eu acredito que a sua vida tenha sempre tomado um novo rumo. Se não, a sua vida não tem crescido. Porque é através do autoexame que nós conseguimos crescer na graça e no conhecimento. O autoexame, repito, feito à luz do Evangelho. E isso é muito interessante, querido, porque ao lermos e estudarmos a Bíblia, nós vamos ver que este autoexame é e sempre será, nunca vai deixar de ser, uma disciplina importante da teologia e para as nossas vidas. Não é só na ceia que nós temos que fazer esse autoexame. É todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Quando nós percebemos que a nossa vida está saindo, vamos dizer assim, um pouco fora dos trilhos do Evangelho. Você fecha o olho, você abaixa a bola, você pensa um pouco, analisa a sua vida, como nós vamos fazer hoje, antes de participar do pão, analise sua vida e assim comer do pão, nesse caso, e do cálice. E nós podemos ver isso, querido, tanto no Antigo Testamento, né, onde o direcionamento era para cuidar do povo de Israel. Você vai ver que o povo de Israel, por exemplo, quando eles foram para o cativeiro, não foi o diabo que levou eles para lá. Foi a falta de um autoexame que os conduziram para o cativeiro babilônico. A falta desse exame que sempre foi despertado pelos profetas. Ó, gente, cuida do caminho, cuida do coração, cuida da vida. Vocês estão descambando, vocês estão idolatrando, vocês estão adorando a falsos deuses. E nunca houve da nação de Israel. Por isso eles foram para a nação. Por isso eles foram para o cativeiro. Porque faltou esse autoexame. Porque o que os profetas pregavam não tinha importância para eles, né? Eles achavam que estava tudo bem. Não, isso aí nunca vai acontecer. Não, ele fala, gente, cuidado que a batata está assando. Não, tranquilo, vamos seguir a nossa vida. E aí chegou o grande dia de tristeza e de lamento, em que o povo de Deus foi para o cativeiro babilônico. Por causa do diabo? Não, estou aqui defendendo o diabo, não. Mas porque faltou um autoexame, uma autoconsciência daquilo que deveria fazer. Deus, ele vai dando os avisos, através da profecia, através da palavra pregada, da palavra escrita, ele vai dando. Então, o problema no Antigo Testamento com o povo de Israel foi esse. Faltou se humilhar e falar assim, realmente, eu saí dos trilhos, agora conserto a minha vida. E por isso eles foram para o cativeiro babilônico, que durou 70 anos. E quando eles foram, eles ainda tinham aquela ideia, não, mas vai ser pouco, não vai ser muito tempo. Deus falou assim, esquece. Construam suas vidas debaixo desse domínio, porque vai demorar. Façam casas, construam suas vidas, porque vai demorar. E foram 70 anos. E aí você vai ver ao longo do Antigo Testamento, pessoas que foram sofrendo por não fazer esse autoexame. Por exemplo, Saul, ele não perdeu o reinado por causa do diabo diretamente, porque ele estava fazendo coisa errada e faltou o quê? Um autoexame na sua vida. E quando você vai para o Novo Testamento,
que é o que rege a doutrina da igreja debaixo da graça, você vai ver essa mesma preocupação do autoexame, do se autoexaminar. Né? Você pode ver isso nas cartas, como por exemplo, nos textos que eu quero ler com você aqui. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Olha o que Paulo diz. Tá certo aqui? Tá certo. Faz tempo que eu não erro, né, gente? Tá na hora de eu dar umas erradas aqui de novo. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmo. Ou não reconhece que Jesus Cristo está em vocês? A não ser que já tenham sido o quê? Sido o quê? Sido o quê? Reprovados. Outro texto. 1 Coríntios 11, 31. Que é o texto que comumente se lê e medita numa ceia. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Tudo aqui está falando de autoexame. Você olhar para a sua vida, constatar sua vida, ver se ela está sendo regida pelos princípios bíblicos. Outro texto. Gálatas 6,4. Eu trouxe aqui só esses textos, mas você vai ver que as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, todas as epístolas tratam disso como doutrina. Examinai a vossa vida. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Que está falando dessa prática de se falar dos outros, né? Examine você. Um autoexame. Então, querido, meditando nesses textos e muitos outros, nós vamos chegar a uma conclusão que podemos ou não se beneficiar dessa disciplina e crescer, se nos posicionarmos. Por isso que eu estou falando, se a pessoa faz um autoexame, ela vê que não está crescendo, ela vê que não está progredindo no Evangelho, e se posiciona, toma as atitudes, ela não tem problema. O problema é que a pessoa às vezes não faz esse autoexame. A pessoa está no Evangelho, mas às vezes está no Evangelho como se não tivesse. É igual a pessoa que se casa, mas quer continuar vivendo a vida de solteiro. Não vai, não funciona. A vida de casado é uma e a vida de solteiro é outra. Da mesma forma, a vida no Evangelho é uma e a vida fora do Evangelho é outra. Não dá para se viver seriamente no Evangelho, né, com a mentalidade antes do Evangelho. É aí que muitas pessoas se enganam e pensam assim, eu sou livre. Sim, a liberdade tem que nos conduzir a Cristo. Amém? Então nesta manhã, querido, pense nisso. E podemos fazer isso, né, observando nossos atos, como eu falei, à luz do Evangelho e sinalizando áreas da nossa vida que precisam de retoques. Às vezes é um parafusinho apenas que está solto, que precisa apertar. Às vezes é um ajustezinho pequeno. Mas isso tem que ser feito através do verdadeiro Evangelho. Não à luz de outros evangelhos que aparecem por aí. O qual Paulo fala também em suas cartas. Se alguém vier pregar um outro evangelho que não seja o de Cristo, seja esse recusado. Não, eu não quero. Porque o verdadeiro evangelho que direciona, ou deveria direcionar o cristão a fazer esse autoexame. Não é a crítica destrutiva, injusta, que muitas pessoas sofrem, mas à luz do verdadeiro evangelho. Porque olha, querido, presta atenção, é o verdadeiro evangelho que ensina que devemos fazer isso. Primeiro, segundo a medida da fé que recebemos. Como você recebe essa fé? Através da palavra.
A Bíblia já ensina, a fé vem pelo ouvir e ouvir não outro evangelho, mas por ouvir a palavra verdadeira de Cristo. E também segundo a palavra escrita ou pelas ministrações que recebe. Por que nós estamos na igreja hoje? Por que você veio nesta manhã hoje? Para ouvir uma ministração atrelada ao seu louvor e adoração, ao seu culto matutino. Então é isso que o verdadeiro evangelho ensina, né? E é isso que nos conduz a um autoexame. É através desse evangelho que fazemos um autoexame, e ao identificar erros, complicações na nossa vida, ao identificar, né, maus hábitos, costumes que não glorificam a Deus, que são desagradáveis a Deus, à luz da palavra se trabalha essas áreas. É assim que funciona. Abra sua Bíblia aí também, em João capítulo 10, versículo 27. Querido, é isso que uma ovelha faz ou deveria fazer. Porque estar no Evangelho, sem estar no Evangelho, não adianta. Estar na igreja, preocupado ou alinhado a outras coisas, não tem fundamento. A nossa identidade é cristã. Olha o que Jesus fala nessa palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ponto. É isso que Jesus está falando. Sem precisar trazer aqui uma exegese do texto. E ele continua. Eu as conheço e elas me seguem. Seguem através do quê? Da obediência. É isso que Jesus está falando aqui. Ele está mostrando aqui as duas características da verdadeira ovelha, das suas ovelhas: ouvir e obedecer. Essa é a característica do cristão. A verdade, querido, é que nós gostamos muito de nos referirmos a nós mesmos como ovelha de Cristo. Todos nós gostamos. Isso é bom, isso é agradável, mas nos esquecemos das qualidades, das características que uma ovelha deve ter e cultivar. Nós nos esquecemos disso. E se esquece por quê? Porque não se faz um autoexame. Eu estou bem, eu estou tranquilo, não tem nada de errado comigo. Talvez você que esteja aqui de manhã e você que está me ouvindo pela internet está falando: não, mas comigo está tudo bem. Mas está tudo bem porque você acha que está bem ou porque você fez um autoexame na sua vida? Você chegou no espelho do Evangelho e falou assim: Senhor, como é que eu estou aí? Porque é isso que vai denotar um crescimento, querido. Tem ovelha que não ouve, ou às vezes até ouve, mas não segue a Cristo. Aí eu tenho algumas perguntas para você nesta manhã. Você tem ouvido e obedecido a Cristo? Verdadeiramente? Diante de Deus, você tem ouvido e obedecido a Cristo? Seus ouvidos têm sido alvo da palavra de Cristo? Se a resposta for sim, como foi sua resposta? Qual tem sido a sua resposta diante da voz desse Cristo que morreu por você, que morreu por nós e morreu pela igreja? Como tem sido sua resposta? Saberia, por exemplo, citar alguns exemplos práticos em sua vida, né, desse processo de ouvir e obedecer ao Senhor? O que isso trouxe para a sua vida? Melhorou a sua vida? Te fez pensar ou repensar sobre os caminhos que você está seguindo? Isso partindo do pressuposto que você ouviu a voz. Você pode listar, por exemplo, alguma coisa que você está vivendo porque obedeceu a Cristo? Lembre, Jesus falou: as minhas ovelhas me ouvem, eu as conheço e elas me seguem. Seguir a Cristo nós podemos seguir ou de qualquer jeito ou obedecendo. Obedecendo, você segue verdadeiramente a Cristo. Andar de qualquer jeito, você não está obedecendo nada. Então, querido, presta atenção.
respostas honestas para essas perguntas são essenciais para essa reflexão, né, que estamos fazendo hoje. Põe para mim aqui o Salmo 119. Pastor, que texto, ele é longo. Eu acho que é o 45. Salmo 119, não, vai para frente. 59 e 60. Esse texto mostra, querido, uma coisa muito interessante. Que o salmista ouvia e refletia sobre os seus caminhos e voltava para os passos da vontade de Deus. Isso sem hesitar. Ele se apressava em obedecê-lo. Salmo 119, versículo 59 e 60. Penso. O pensamento tem que levar a uma reflexão. Isso não é pensamento vago. Penso nos meus caminhos e volto para os passos, e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me demoro, a praticar os teus mandamentos. O Salmo 119, alguns dizem que são compostos por 2 escritores, mas não importa. Alguns arriscam 3. Mas o importante é a mensagem que esse salmo traz para nós. Tem gente que às vezes abre a Bíblia no Salmo 119, só de começar a ler já dá cansado. Mas olha que texto interessante. Ele faz um autoexame, e através desse autoexame ele se preocupa em apressar-se a voltar a corrigir o que tem que ser corrigido. Querido, presta atenção. Você já parou para pensar que muitas vezes nós somos lerdos em entender e obedecer ao Senhor? Nós demoramos muito. Nós demoramos demais, querido. Quando Deus fala através da Bíblia de uma pregação, de uma conversa, né? Ou de uma reflexão, normalmente nós deixamos isso para ver depois. Depois eu vejo. Imagine 2 caixas na sua vida. Uma caixa do ver depois e uma caixa do ver agora, da urgência. Às vezes você ouve a palavra de Deus e fala assim, vou ver, depois eu vejo isso. Você vai lá e põe na caixa do ver depois. E essa caixa está cheia, querido. Essa caixa está cheia do ver depois eu vejo, vai procrastinando, vai empurrando. Essa caixa precisa se esvaziar. E tirando essas coisas dessa caixa do ver depois, ser colocada no ver agora. Tem urgência. Tem que se tirar essas coisas. Pastor, mas não dá para tirar tudo de uma vez, então vai tirando aos poucos. Não, essa aqui eu deixei para ver depois, mas preciso ver agora. Põe nessa caixa aqui do ver agora. Vamos resolver essa situação aqui. Não dá, querido, não tem como. Senão a caixa do ver depois vai ficar cheia. Se fosse alguma coisa física, já não dava nem para fechar mais, porque vai deixando lá e cai no esquecimento. Depois eu vejo. Quantas decisões na nossa vida também, depois eu resolvo. Quantas situações depois eu acerto essa situação. E essa situação já está se prolongando, está prejudicando a sua vida. Porque a caixa do ver depois está cheia. E a caixa da prioridade do ver agora, ela está vazia. Nós precisamos, querido, aprender a ouvir e obedecer a Cristo prontamente, sem reserva. Jesus não pregava, não ensinava e falava assim, beleza, você entendeu? Leia o Sermão do Monte. Ele não fala em nenhum momento para deixar para depois. Esse sermão importantíssimo da Bíblia, que é visto, que é discutido também em advocacia, não tem nada ali, isso que eu estou falando para você, que é a regra para o cristão, resolve depois, não, resolve agora. É isso, querido, que Deus disse que uma ovelha faz. Ela ouve, ela obedece,
Obedece segundo as orientações de Cristo. É isso que o salmista disse que faria, através de um autoexame da sua vida. Olha, eu não demoro para tomar decisões. Ou seja, a caixa do depois dele provavelmente não tinha muita coisa. A caixa do agora também não tinha muita coisa, porque ele resolvia. Eu tenho pressa em resolver essa situação. E é isso, querido, que é o que nós temos que fazer também. Tem um texto interessante lá em Isaías 38, né, onde a Bíblia mostra uma pessoa que deixou de fazer um autoexame durante muito tempo da sua vida. O nome dele é Ezequias. Ele foi o 13º rei de Judá. Olha aqui essa ordem que Deus dá através do profeta Isaías. Isaías 38:1 diz assim: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade, o quê? Mortal. A Bíblia não diz que essa enfermidade mortal era por falta desse autoexame. Então isso aqui tem que ficar bem claro. Não, ele esperou e ficou doente. Não. Qualquer um pode ficar doente. Aí ele segue o texto. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá e não vai escapar. Querido, presta atenção. Aqui Deus usa o profeta Isaías para dar uma ordem direta para ele. Ó, põe em ordem sua casa, arruma sua casa. Você ficou muito tempo sem rever algumas coisas na sua vida. Põe em ordem. Arruma a sua casa. E esse chamado aqui, querido, né, põe em ordem a sua casa, é um chamado, gente, é uma reflexão e é uma reorganização da vida. Olha na sua vida, o que precisa ser arrumado, o que está em desordem. Deus não derrama a bênção onde dá bagunça, onde há desordem, a vida está toda desordenada. Não vou colocar, não. Arruma a vida, arruma a sua casa. Quantas vezes, querido, nós também precisamos parar e colocar as coisas em ordem, as coisas que estão desajustadas na nossa vida, e nós não fazemos. Nós vamos deixando. Vai para lá. As prioridades vão se confundindo. As prioridades vão se esquecendo. Querido, presta atenção, isso é muito importante, querido. Quando, através de um autoexame, colocamos diante do Senhor nossas falhas e nossos erros, e falamos, não, eu vou arrumar. Ele vai te ajudar a reordenar sua vida, a arrumar sua vida de cristão, sua vida de ministério. Ele vai te ajudar a arrumar o que está bagunçado. Às vezes as coisas vão se bagunçando e a gente não percebe. Ou se percebe, vai para a caixa do depois. Depois eu vejo. Depois eu arrumo. Deus para Israel, através dos profetas, falou assim, gente, ó, isso na minha linguagem, né? Não é na linguagem do Ferreira Almeida, não. Gente, arruma a sua vida que a sua vaca está indo para o brejo. Lembra daquele ditado? A vaca foi para o brejo. Aí a pessoa ouve aquilo e fala, não tem problema. Se a vaca for para o brejo, depois nós vai lá e resgata ela. Sim, mas vai dar muito trabalho. Então, querido, nesta manhã, faça um autoexame, examine a sua vida, não só porque é ceia, não só para você participar da ceia e ser abençoado por isso, mas um autoexame da sua vida, da sua conduta dentro do Evangelho, dentro da igreja, da sua conduta diante da ordem de Deus, da palavra de Deus pregada, escrita, refletida.
Faça esse autoexame. Há algo que precisa ser ajustado? Não é eu que vou responder. É você que tem que saber. Segundo, priorize o que é essencial. Tem coisa que dá para deixar para depois. Tem situações que dá para se tratar depois. Não, eu vou orar. Vou dar uma olhada aqui. Para não fazer coisa errada. Legal. Só que eu estou falando para você aqui, querido, é algo importantíssimo. É sobre sua vida com Deus. Tirar da caixa do depois e colocar na caixa do agora. Para prioridade. Por exemplo, tempo com Deus e ouvir e obedecer a voz de Deus. Não dá para deixar para amanhã. Amém? Alguém discorda disso ou não? Não dá para deixar para amanhã. Tempo com Deus, ouvir e obedecer a sua voz. Arrumar sua vida espiritual. O que está faltando na sua vida espiritual? Santificação, leitura, oração, empenho no ministério. Arrumar as coisas na saúde. Ah, pastor, mas isso aí é com Deus. Não, tem coisa que a nossa saúde está sofrendo por culpa nossa mesmo. Tem coisa que o ser humano sofre porque ela traz para a vida dela as coisas ruins. Por exemplo, a pessoa tem problema de pressão alta. E vai no churrasco e derrama o sal em cima da carne. Arruma isso na sua vida. Pessoa diabética. Não pode comer açúcar. Ah, mas eu gosto de um açúcar. Pega aquele... É pingado que chama? Café com leite no boteco? No boteco não. Na padaria? É pingado? É? Pega aquele pingado que é no copo americano, né? E ó, derrama ali o açúcar. Mais um pouquinho. Vai ter problema. Eu estou bebendo pela fé, pastor. Não, você está bebendo porque é desobediente. E por aí vai, querido, arrumar suas finanças. Tem crente que não se preocupe em arrumar sua vida financeira. Por desordem da vida financeira, tem que buscar recursos em outro lugar e isso vai se tornando uma bola de neve. Quantas pessoas entram, né, vão buscar dinheiro, né, em lugar escuso? Arruma sua vida financeira. É o autoexame. Estou gastando demais. Para de gastar tanto. Hoje tem uma doença, e já foi classificado como doença, que é o consumismo. A pessoa nem precisa daquilo lá, mas ela quer comprar. Não pode ir no shopping, gente. Não pode dar uma voltinha aqui no centro comercial de Mogi. Vai no cartão. Passa no cartão. Beleza. Coisa linda. Só que a fatura do cartão vai chegar. Arruma a sua vida. Vai dar trabalho? Talvez dê. Mas tem que começar. E aí arrumar a vida na família, na vida conjugal. Isso aqui é longo, querido. E por aí vai. Então, querido, a pergunta nessa manhã é: você está pronto para refletir, se autoexaminar nessa manhã? À luz disso que eu preguei para você. Uma pregação curta, não muito longa. A necessidade de se fazer esse autoexame, mas é com você. Você acha que é uma ovelha de Cristo ou você é uma ovelha de Cristo? Porque Jesus falou assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me obedecem.